entendo a manifestação de desabafo do Eduardo Cudê, depois de uma classificação como essa, colocando o Inter entre os 4, com curto espaço de tempo, ele merece todos os elogios. Mas eu não embarco integralmente. Porque essa história de dizer assim, não ouve, não vê, não lê e tal, isso não é o Cudê que vai definir, ele não tem esse poder de ser um censor. E aí o Cudê ele tem que entender que ele é técnico de futebol, e quem está do outro lado, com todos os erros e acertos, está fazendo a cobertura e análise de futebol, são os jornalistas. Quem vai definir isso é o público. Não é o Cudê que vai induzir se as pessoas vão ver ou vão ouvir. Sabe por quê? Porque o mesmo torcedor que hoje está abraçado no Cudê é o torcedor que espera que a imprensa, quando o time estiver numa parte de baixo, ameaçada por rebaixamento, quando tomar uma paulada do Globo, quando perder para o Vitória dentro do Beira-Rio, quer que a imprensa vá lá para colocar o dedo na cara dos jogadores, do técnico, do dirigente. Então, não cola muito esse discurso de tentar manipular, não ouçam, não leiam. Mas eu pondero que eu entendo o desabafo do técnico do Inter. Diga, Baldassi. Primeira coisa, ele foi preparado para falar sobre isso. Tanto que a pergunta é sobre a recuperação do Vitão e ele fala sobre isso. Ele queria encontrar uma pergunta para falar sobre isso. Segundo ponto, o endereço era bem definido. Ipiranga com Érico Veríssimo sobre uma manchete que foi colocada depois de o Inter empatar com o Flamengo. E aí o Cudê tem razão em ficar bravo com essa manchete, porque o Inter tinha empatado com o Flamengo, foi um bom resultado, surpreendente resultado, e a manchete era: Inter alcança sua pior sequência dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. É essa a questão? É essa a questão. Mas não é pro Pedro Ernesto? Não sei se é para ele, mas é pro pessoal de lá. Teve uma indignação, porque depois do jogo na altitude, isso, o pessoal de lá. O Inter venceu por 1-0, o Pedro Ernesto entrou na madrugada e começou a falar sobre o Inter estar perto do rebaixamento. Exatamente. Que é o que o Sistema Azul está fazendo, né? Esse programa às vezes é um pouco o Sistema Azul também. Então, o que acontece... Mas tem uma terceira coisa importante, e eu estou alinhado com o Meneghetti. Porque em determinado momento o Cudê, que estava bem, se perde. Porque ele coloca o seguinte: quando for bom para o Inter, ouça. Quando não for bom, desligue. Eu faço isso, eu não ouço nada. Não, porque quando é bom a gente elogia e quando está ruim a gente não vai fingir que não está nada acontecendo, senão seria a assessoria de imprensa do clube. Quando está ruim, tem que ser criticado, tem que ouvir a crítica, tem que entender por que está mal. Então é isso. Esse argumento do Baldassi até concordo, tá? Talvez ele tenha reclamado de uma forma equivocada. Agora, ele tem razão e aconteceu. Foi direcionado. Foi a manchete e foi o comentário do Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha, com o Internacional classificado na Libertadores da América. O JB até falou sobre isso, né? Chegou a dar o dono da bola na época, o dono da bola na Rádio Bandeirantes, sobre o fato de poder emitir a sua opinião. Cada um pode dar a sua opinião. Mas o Inter tinha vencido o Bolívar num jogo histórico e estava se falando em rebaixamento. E é óbvio que isso vai incomodar o treinador, ele tem todo o direito de se sentir incomodado. E acho justo que ele critique a imprensa por um simples motivo. Eu não entro nessas, eu não fico de mimimi, por quê? Porque aqui a gente critica todo dia. Na rádio se critica todo dia. Ele tem, quando muito, uma vez na semana para se defender. Então eu não vejo nenhum problema, tanto do Renato quanto dele, criticar a imprensa. Ribeiro. Eu não vejo nada demais. Eu acho que o jornalista ele tem uma opinião, ele pode elogiar e criticar. Ele é livre. Não é o time certo, isso aí é uma consequência natural. Né? Agora, dizer... eu particularmente acho o seguinte, tá? O comprar M é quem também vende M. Então, fazendo uma figura, eu quero dizer ao Cudê, que bom que o torcedor colorado pode estar comprando coisa boa, porque o time está vendendo coisa boa. Porque quando ele comprou M, também é porque o time vendeu coisa ruim. É só isso que eu quero dizer. Exatamente. Não, a primeira questão é, o Cudê tem todo o direito de falar, eu acho que quem nós falamos, a gente tem que saber ouvir. A imprensa tem que ser criticada, tem que ser avaliada, nós acertamos e erramos. Ponto, nova linha. A segunda frase, o Pedro Ernesto, o Baldassi e tal, tem total direito de falar e ele vai ser avaliado como todo mundo é. O Cudê fala, a gente avalia, a gente fala, eles têm direito de avaliar, tudo certo, beleza? Só que agora vamos para o mais importante, que seria o conteúdo dele. O conteúdo dele é: parem de consumir muita merda. Na verdade, eu sempre falo para as pessoas, vocês estão fazendo crise. A gente não faz crise, a gente repercute a crise. Sabe quem é que deu a merda para o torcedor comer? O Inter caindo para o Caxias nos pênaltis. Sabe quem é que deu a merda para o torcedor comer? O Inter caindo para o América, o Inter caindo para o Melgar, o Inter caindo para o Olímpia, o Inter caindo para o Vitória, o Inter caindo para o Globo. Quando davam merda para o torcedor, ele só tinha a merda para consumir. Quando nós recebemos River Plate, quando nós recebemos Bolívar, quando nós recebemos semifinal de Libertadores para falar, a gente vai repercutir
caviar pro torcedor comer. Aliás, caviar é ruim. Costela, assado de tira, assado na lenha, que é melhor. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão almoçando nesse momento. Um bom almoço para todo mundo aí. Lá na Expo Inter, por exemplo, teve uma grande audiência na casa da Band. Tá todo mundo nos vendo, almoçando. E o que mais tem lá é merda de cavalo. Picanha. Bom, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. E eu acho que o jornalismo também se faz assim. É colocando o Cudê para falar. Ele falou na coletiva ontem, para todas as emissoras, todos os canais, e nós aqui, nós temos esse compromisso. Porque o Cudê se sentiu agredido, não ofendido, mas se sentiu incomodado, desconfortável com as manifestações, e a gente tem que colocar o Cudê para falar, ele tem esse direito. Agora, o que não quer dizer que a gente concorde com tudo que ele fale. A gente abre o espaço para que ele se manifeste. É assim que se faz jornalismo com isenção e independência editorial.